Achei o Nicolas aqui. Olá. Hello. Olá. Vamos lá então, pessoal. Então, dando início aqui à terceira live nossa do Instituto Nacional de Proteção de Dados, o INPD. Eu estou aqui na qualidade de presidente. Está aqui comigo o Nicolas Castelhão. Vou pedir para ele se apresentar também. Ele está aqui na qualidade do nosso Chief Information Security Officer, o nosso CISO. A gente vai ter uma convidada externa hoje, que é a Luíse Rurel, dois baita especialistas em cibersegurança, em segurança da informação. A gente vai bater um papo bom aqui sobre essas questões que são tão caras para o tema da proteção de dados também. Cíntia chegou, está aqui também, a Vivi. Então sejam todos bem-vindos, mandem suas perguntas também aqui no chat, a gente vai tentar responder e vamos dar esse kickstart aqui com o Nicolas. Nicolas, vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece. E aí já vou pedir para você falar um pouco das suas impressões, da importância do tema que a cibersegurança e a segurança da informação, de uma maneira mais abrangente, tem para a área de proteção de dados. E boa noite, meu amigo. Boa noite. Sim, Nicolas, eu moro na Holanda, na Haia. Eu trabalho aqui na companhia de informática que chama Capgemini, companhia francesa. Eu sou chefe de equipe de ciberdefesa. Eu sou brasileiro holandês. Vocês me desculpa se eu falo um pouquinho de espanhol e inglês. Sim, e estou no instituto como CISO. Então, falando de privacidade, a gente pode falar por que tem um CISO, um Instituto de Privacidade. Então, Ótimo. E aí, para o pessoal que está entrando agora, entrou bastante gente agora. Gente, essa vai ser a nossa live mais internacional do Instituto. Vai ser um ponto de interseção entre Brasil, Alemanha, Holanda e Reino Unido, né? Justamente porque o Nicolas, ele apesar de ser brasileiro, ele já está há muitos anos morando na Holanda, ele mora em Haia. E a Luíse Rurel, que é brasileira também, hoje ela trabalha com o tema de cibersegurança, já morando em Londres há bastante tempo. Então, como eu falei, só feras e hoje a live vai ter uma pegada bastante internacional. Então, para quem está chegando agora, o Nicolas já se apresentou brevemente, mas é o nosso CISO também no INPD e vai começar falando um pouquinho para a gente justamente dessa interseção que ele enxerga entre o tema de cibersegurança e proteção de dados. então, a questão de segurança e privacidade. No meu campo sempre é um tema de bastante contestação, de bastante conversação. Então, tem gente que fala que a privacidade e a segurança são duas coisas completamente diferentes. Mas, então, se você vê a segurança e você vê a privacidade no nível mais granular, a diferença é que tem umas diferenças que o mundo da privacidade é visto como um mundo mais legal. Tem um ponto de vista mais legalístico de leis, tem mais foco nas leis nacionais. Mas na cibersegurança tem mais, posso falar da opinião europeia agora, que é mais técnico. Você fala mais de infraestruturas, fala mais de proteção de como você tem que proteger os dados. Mas, então, como eu falo, tem gente que fala que as duas coisas são separadas, mas tem gente que fala que a segurança a categoria maior e a privacidade a categoria menor. Por quê? Porque se você vê, por exemplo, na Europa, no GDPR, o General Data Protection Regulation, você vê na lei, na regulação, que tem cláusulas que falam diretamente que você precisa, se você quer ter privacidade, você tem que ter cybersecurity, segurança cibernética. Tem mais especificações técnicas. Então, se você quer manter a privacidade, você tem que ter requerimentos técnicos mínimos na sua companhia para poder ter enforçamento dessa privacidade. Tal como coisa de contrassenha, de password. Você tem que ter regulação de o tráfego que você tem que ter na companhia, que chama, em inglês chama SIEM. Tem Identity and Access Management. Tem que ter todas essas que chamam methodologies, os mecanismos para você poder enforçar a privacidade. Então, a minha Até opinião, mecanismos para descobrir mecanismos, sim. vulnerabilidades também, né, brechas que vão acabar afetando os dados pessoais, né, podem afetar a proteção desses dados pessoais também, né?
Exatamente. Então, se você quer ter enforçamento apropriado de privacidade, você tem que ter segurança. Você pode falar que toda a gente tem que respeitar, de não mandar como chama, os e-mails, que cada website que eu vou ter que dar comigo consent. Então, sim, você pode coletar minha informação, mas se o website que você construir não tem segurança, tanto faz. Então, segurança, é a minha opinião, vou falar, é o backbone, né? Como chama a infraestrutura da privacidade. É um dos principais pilares, né, da proteção dos dados, né? Sim. Perfeito. E aqui, eu estou vendo o pessoal entrando aqui, a gente está com os magos da tecnologia aqui também. O pessoal do Berlin Tech Talks está aqui, o Otubo, né, que faz programação de kernel, né, um dos poucos no mundo, é esse funcionário raro aí de programação de kernel. Mas, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos seguir esse papo aqui, então, falando com o Nicolas. Eu estou na qualidade de presidente do INPD aqui, mas de apresentador, moderador da discussão. A ideia é que o Nicolas e a Luíse falem mais sobre esse tema, por serem experts em segurança da informação. Bom, então, Nicolas, fala um pouquinho de como que você está enxergando esse cenário agora. Você já explicou da importância que segurança da informação tem para você na área de proteção de dados, falou que o próprio GDPR traz a segurança da informação como um importante pilar. E hoje, conectando com o que a gente está vivendo de pandemia, o número de cyberataques, por exemplo, está crescendo muito no mundo inteiro. A gente tem hospitais que estão sendo hackeados, a gente tem pessoas que ainda não entendem a importância desse tema e se colocam numa situação de vulnerabilidade. Então, esse tema passa não só por esse período pandêmico e nem só por um setor determinado, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa onda nova também de cyberataques, essas vulnerabilidades. Então, tem dois problemas quando você vai falar da situação de agora, não? A situação de agora é todas as companhias que podem talvez dar serviço para seus partners, outras companhias, estão trabalhando em casa. Então, você passou de trabalhar um Wi-Fi, de um entorno com segurança, para trabalhar na sua casa, que não tem a segurança que tem a sua oficina, não tem os mesmos aplicativos de segurança, os mesmos antivírus, firewalls, todas essas coisas. Então, É verdade. E é legal você falar isso, só interrompendo rápido, porque na última live a gente falou sobre home office e teletrabalho. E é, muitas empresas não estavam preparadas para fornecer uma infraestrutura mínima, inclusive sobre segurança, né? Deu é. só um celular, um laptop, e às vezes usa equipamento próprio sem essa preocupação, né? Sim, então, tem o problema que você está usando coisas privadas no seu computador de trabalho, e as coisas de trabalho nas coisas desse computador privado. Então, para os hackers, a coisa é diferente agora. É muito mais fácil de. A gente tem. Você está na oficina, tem certos níveis de awareness que fala que você tem que saber não apertar certos links, você tem que reportar essas coisas. Mas se você está na casa, você está trabalhando faz 5 semanas sozinho, você já começa a esquecer certas regulações da oficina, você começa a receber links que falam, você quer ajudar do país tal, faz uma donação. Mas Uhum. então isso aí é o phishing. Então, se você vê a registração de domínios de internet nas últimas 5 semanas, você vai ver que as palavras COVID e Corona são os domínios mais registrados. Por quê? Porque estão fazendo páginas de internet falsas para, como eu estava falando, ransomware, donações Uhum. falsas, fake news. Tem muitas, muitas coisas que estão passando agora. Os hackers estão aproveitando a situação que a gente está trabalhando em casa para, vamos falar, para tomar vantagem da gente. Sim. Você fazendo que a gente pague, infectando seus computadores. Isso é a fase 1. Fase 1 é isso, que você está infectado na sua casa. Tá? Com Fase métodos 2, mais ou menos sofisticados, né? Desde sim. uma fake news grosseira como antenas 5G da Va- China Vamos sendo falar disso. responsáveis Vamos falar disso. Não, não, vamos falar disso. Não, até não. coisas muito mais sofisticadas, Sim, né? sim. Vamos falar do 5G, porque eu quero falar muito do 5G, porque é uma coisa bem ridícula. Então, estamos falando da fase 1. Você está trabalhando em casa. Então, você está trabalhando em casa, você foi infectado ali, ou você caiu por um ransomware, ou uma coisa assim. Fase 2, você voltou na oficina. Então, você trabalha para companhia de óleo, companhia de energia, companhia de sabe, você traz um dispositivo, um celular, uma computadora infectada.
agora eu trago para o entornamento dessa companhia. Essa fase 2, que é a fase que eu acho que é mais importante para as companhias grandes, para o governo, porque você está trazendo todos os dispositivos possivelmente infectados de volta à companhia. E eu acho, é uma posição que bastante expertos estão falando, que esse vai ser o problema mais grande. O problema agora não é o problema grande. O problema grande vai ser quando voltar. Então, todos esses aparelhos começam a conectar na oficina, e aí é quando tem aspectos mais grandes para as companhias. Então, esses são os problemas com cyber-attacks, mas tem mais coisas, como você está falando, fake news. Tem o fake news bom, fake news não é coisa nova, mas tem fake news para desmoralizar, para a gente pensar que o mundo é mais it's a more, it's a bleak world, que a gente não está ajudando. Eu vi artigos na Inglaterra falando que gente que está ajudando nos hospitais, doutores, estão perdendo suas casas, a gente não quer lugar para eles porque vão ser contagiados. É difícil de comprovar essas histórias, mas parecem bastante fake news para desmoralizar a gente, para falar, o mundo é mais cruel que eu achava. E a outra parte que eu acho mais ridícula é falando de que as torres de 5G causam Covid. Não, eu pesquisei um pouquinho sobre isso. Aparentemente foi um doutor na Bélgica que falou isso. E depois disso, como é o fake news, como chama em inglês, an echo chamber. Você fala repite, repite, repite. Você não sabe qual é a origem da história, mas todo mundo agora está pensando, não, o 5G causa corona. E tem gente que acredita. Na Inglaterra, tu vê gente que queimaram torres de 5G porque achavam que era verdade. Mas vou dizer agora mesmo, não é verdade. Essas histórias de que torres de celular causam enfermidades, essas coisas, é história velha. Já não é a primeira vez que falam que essas histórias de... Primeiro é 4G. Comecemos com isso. Era a história com 4G. Que o 4G era que causava alguma doença, alguma coisa assim. Agora, qual é a coisa nova? 5G. Então, 5G que causa os mesmos sintomas que o corona. É verdade? Não é verdade. E é interessante você falar dessa conexão entre 5G. A Mel tá aí também. Fazendo bom uso do Instagram aqui, hein, Mel? É importante falar. A Mel trabalha no Instagram. É importante falar da conexão entre o 5G e o coronavírus, porque a discussão do 5G já vem há muito tempo gerando preocupação, principalmente aqui na Europa, e nessa relação sensível, né, entre Europa e produtos chineses, né, essa relação comercial, já com muita desconfiança, mesmo antes dessa onda de pandemia, coronavírus e até o pessoal depredando torres, né, de 5G. Então, essa discussão de 5G já vem tocando a área de segurança da informação há bastante tempo, com um receio de que teria informação possivelmente invadida, né, com esses produtos, etc. Mas, agora, sim. eu queria que você falasse um pouquinho, Nicolas, a gente está falando da importância, né, da segurança da informação, falasse um pouquinho da função do Chief Information Security Officer, como é que isso relaciona também com entidades que estão preocupadas com a proteção de dados. O Nicolas é também um especialista em proteção de dados, ele faz um pouco desse meio do caminho aí, né? Então, sim. Eu sempre recebo a pergunta, qual é a diferença entre um CISO e um DPO? Um Data Isso é Protection super Officer importante. ou um CISO? Mas, tradicionalmente, o CISO é que faz que os sistemas da sua empresa, do seu trabalho, se você tem um aplicativo, se você é uma empresa que vende algum produto ou que manufatura alguma coisa, o CISO tem que colocar os mecanismos para que o seu nível de entrega de produto, que você, a companhia, faz, seja certo nível. Então, se eu sou uma companhia que tem produção de lácteos, tem duas coisas, verdade? Tenho a produção, e tenho a distribuição, e tenho a ventas. Essas três coisas no nível de, como chama em inglês, Operational Technology, tecnologia de operação, que é na fábrica mesmo, que os mecanismos das fábricas têm bem, que não sejam hackeados, que não sofram de ransomware. Mas bem, temos um exemplo recentemente de uma companhia de energias no Portugal,
que foi atacada por ransomware. Então, isso foi, não sabemos todavia se foi nível de tecnologia operacional ou tecnologia informacional, IT/OT, que podemos fazer um live só sobre isso em outro tempo, mas tem esse nível. Depois tem a distribuição fala que tem distribuição, é que tudo o sistema, todo esse sistema é informático, não? Então, você tem que confirmar a validez da informação que você faz a logística de transferir informação entre todos da supply chain, como fala em inglês, e depois de ventas, não? Todos os pontos de ventas que tem que distribuir. Então, todas essas etapas tem algo que pode acontecer, que pode impactar financeiramente a sua companhia. Se você perde a lista de contatos, se você perde sua fórmula, mas bem, não perde, mas tem companhias em outras partes do mundo que quer ter sua fórmula de lácteos, ou distribuição, se começa a distribuir os produtos erroneamente, tudo isso vai custar dinheiro. Isso é o CISO. Mas o CISO é normalmente visto como, dentro do mundo de T, uma pessoa que normalmente diz não, mas não, eu quero romper esse estereotipo, não é assim, é que está aí para proteger a companhia. Depois o DPO, que eu acho que também está tendo, caso a mesma reputação que o CISO, de cada vez que você vai ser coisas com dados pessoais da gente, tem que ter uma pessoa que tem que integrar a privacidade dentro desse processo. Tem certas companhias que faz a mesma pessoa faz os dois roles. Então, eu trabalho na companhia de IT. Nós fazemos produtos para certas outras companhias. Então, aqui na Holanda, tem uma coisa que chama Digital Identity. Então, a companhia que eu trabalho faz processo para esse aplicativo, para o governo holandês. Então, se você quer falar a diferença do CISO e do GPO, tem Privacy by Design e tem Security by Design. Mas eu gosto de dizer que é a mesma coisa. Se você está fazendo o aplicativo, você já tem que pensar de privacidade. E, normalmente, a gente que faz Inclusive o o aplicativo GDPR fala sobre isso também, né? fala, sim, mas é aqui a coisa. A pessoa que está fazendo o aplicativo não conhece o GDPR. Verdade. Eu já trabalhei em vários projetos que a gente me diz, então, nós desenhamos isto aqui, essa arquitetura, me diz o que tenho que fazer para fazer compliance com o GDPR. Então, aí é onde vem o CISO ou o DPO. O DPO tem, como disse ontem, como disse, tem mais. O Tem DPO mais. ele é mais independente, ele responde direto à cadeia de comando mais alta da empresa. Depende. Tudo isso Isso. depende. O Tudo isso, CISO eu entendo que é bom que ele seja muitas vezes diferente da pessoa do DPO. O CISO, como no caso do INPE, está dentro da cadeia de comando da governança, né? Não necessariamente depende. reporta, sim, não necessariamente reporta direto ao CEO ou aos cargos mais altos, né? Desculpa, eu estou dizendo depende, mas o que eu quero dizer é não sempre. Sim, O CISO, o exatamente. DPO, não sempre respondem ao nível mais alto. Não, as boas práticas, né? Não, tem, mas depende da companhia. Então, se um CISO reporta para o Chief Operations, ou Chief Financial, ou Chief Technology, é que é tipo diferente de companhia. Eu acho que é a mesma coisa com o DPO. Se o DPO reporta diretamente para o CEO, normalmente são umas companhias que têm bastante uso de informação de pessoas. Informação, como chama, Personal Identifiable Information, como chama em inglês. Mas sim, mas a diferença eu acho que um tem mais foco de arquitetura, de desenho, e outro tem mais o lado legal, lado de lei. Exato. Ups. Exatamente. E fala um pouquinho das iniciativas que você está enxergando na Holanda. A gente falou da importância da segurança da informação, falou um pouquinho de regulação, como se atrela a proteção de dados também, mas por conta do que a gente está vendo de pandemia, tem algumas iniciativas voltadas para hospitais também. Então, vamos falar um Sim, pouquinho sobre isso para pensar o que replica para outros países também. sim. Então, o hospital é um dos clientes diferentes. Porque se você é o chefe do hospital, e você tem que pensar, ok, que eu vou fazer with my budget esse ano? Eu vou comprar equipos novos, eu vou contratar gente nova com especializações novas, ou vou contratar um CISO ou um GPO.
ou um SOC, Security Operating Center, como chama em inglês. Normalmente vai com os produtos novos ou vão com as especializações novas e não faz investimento na nossa segurança. Então, agora, estamos no meio da pandemia, da situação de Covid. Agora tem a gente que está trabalhando no IT dos hospitais, não tem o tempo, ou talvez o conhecimento, para lidar com as coisas que estão acontecendo. Então, tem hospitais que estão sendo atacados com ransomware ou com uma variedade de ataques. Então, aqui na Holanda, viram que esse é um problema. Então, a iniciativa chama We Help Hospitals e foi feito por uma organização de segurança na Holanda que se chama Cyberveilig Nederland, que é Holanda Cibersegura. E ser um chamado público para as companhias de cybersecurity para ajudar os hospitais. Então, aqui na Holanda tem uma estrutura de hospitais. Os hospitais têm um SOC, que em português chama Centro de Resposta de Incidentes. Tem um SOC tipo compartilhado, que todos os hospitais fazem uso desse SOC para compartilhar de informação, de os cyber-attacks mais novos, esse tipo de coisa. Então, essas 70 companhias que responderam o chamado estão ajudando os hospitais. Então, quando o hospital tem um problema, joga no grupo de Signal, que é com o WhatsApp mais seguro, e depois aí as companhias falam como podem ajudar. Com gente, com tecnologia, etc. E cada companhia tem que prometer um mínimo de 100 horas de ajuda. Nossa, legal. O Nicolas, aproveitando esses casos concretos que a gente está entrando agora, principalmente para o pessoal que não é da área de cibersegurança, vamos tentar dar alguns exemplos do que a gente já vivenciou nisso. O Nicolas, além de ser um expert, né, nessa área, a gente já teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar junto. E aconteceu uma situação muito peculiar em que o Nicolas ele conseguiu invadir um sistema de uma entidade específica e, descobrindo essa vulnerabilidade, ele endereçou, mostrando, olha, existe uma vulnerabilidade específica, e isso já faz uns anos, né? E o que ouviu na época é que provavelmente essa entidade não seria hackeada porque não era um banco, né? Então, ainda hoje, muita gente tem esse desconhecimento da importância não só do tema de privacidade e proteção de dados, mas de segurança da informação também, né? Então, assim como a gente vem trabalhando não só dentro do Instituto, mas em várias frentes com a criação desse awareness sobre proteção de dados, vale o mesmo para a segurança da informação. Acontece que 2 anos depois, essa mesma entidade que ele tinha mostrado a vulnerabilidade foi de fato hackeada, mesmo não sendo um banco. Então, isso pode acontecer para instituições de ensino, para hospitais, etc. Essa preocupação geral, isso permeia a nossa conversa. Então, tendo em vista isso, eu vou pedir para o Nicolas mostrar um pouquinho dessas ferramentas, desse toolkit hacker do bem, né? White Hat que ele tem aí para as pessoas conhecerem um pouco dessas ferramentas e desmistificar um pouco, né, das tools que podem ser usadas. As próprias leis gerais de proteção de dados falam da importância de conhecer vulnerabilidades, fazer pen tests, né, penetration tests. Então, fala um pouquinho, Nicolas, para a gente sobre isso também. Então, sim, eu faço cursos de awareness, tanto para meus colegas na companhia, tanto para as universidades, tanto para organizações que tem gente que trabalha para projetos públicos, porque isso aí. Normalmente a gente fala de cybersecurity como se fosse essa coisa bem estranha do fundo, que você olhou uma película, um show, você viu o show, como chama esse show? O Black Hat, ou Mr. Robot. Mas a coisa é muito mais fácil de você entender quando você vê a tecnologia de perto. Então, normalmente eu mostro nos meus cursos de awareness as ferramentas que os hackers podem comprar na internet. Não são caras. E mostra as ferramentas e faz os demos, mas para este live eu vou mostrar algumas filmações. Mas crianças, não tentem isso em casa, o Nicolas é o Chief Information, né? É o não CISO, tentem em casa. Né? Tem vezes que eu faço,
que eu faço as apresentações, tenho que falar, por favor, Isso, não exato. faz Deixa nada isso disso com em os casa. profissionais. Chief Information Security Officer está aí para conhecer Fica isso. no lado bom da luz, sabe? Isso, The good side of the force, por favor, fica isso, lá, não vai. exato. Então, isso aqui. Eu gosto de falar disso aqui. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui chama Wi-Fi Pineapple. Isso aqui é a versão mini. Você pode comprar isso aqui na internet, eu acho, por menos de $150, eu acho. Isso aqui, praticamente, tem as antenas, você pode conectar no computador, e você pode fazer o que chama em inglês Man in the Middle Attack. Que você vai num Starbucks, aqui na Holanda tem Wi-Fi no trem, tem Wi-Fi no caso, todo lado. Então, ou na universidade, falamos da universidade, você está na universidade, a universidade chama a saber o quê? Você troca o nome do seu Wi-Fi para o nome da universidade, você é um aluno, se senta, você vai fazer uma pesquisa, você sabe que coisa, Emulando como se fosse o nome da Wi-Fi pública, né? você entra no meu Wi-Fi, então você fica no meu Wi-Fi. Então, com essa conexão, eu tenho internet que está dando a conexão para você, mas você está no Google, você está na biblioteca virtual da sua universidade, mas agora você pensa, ok, eu vou checar o meu banco. Vou fazer uma transação, vou comprar alguma coisa, vou ordenar comida no Deliveroo, qualquer Uber Eats, e você coloca a sua informação de cartão de crédito. Toda essa informação passa por mim, passa por o hacker. Então, essa coisa aqui é bem fácil, é muito fácil de conectar. Eu mais bem, não sou a pessoa mais técnica da meu equipe, do meu grupo. É bem fácil. Sabe qual é o segredo do hacker? O hacker tem tempo para buscar as coisas no YouTube. Essa é a diferença. Você pode buscar como usar isso aqui. E tem uma coisa interessante de falar disso aqui, que vocês escutaram do caso que certo país invadiu uma organização internacional aqui na Haia, na OPCW, Organização de Proibição de Armas de Químicos, OPCW. Eles utilizaram isso aqui para invadir os networks de uma organização internacional. Então eu gosto de dizer que você pode comprar tecnologia. Você já não é tempo de Guerra Fria, que você tem que comprar, tem que manufaturar coisas complicadas. Não, você pode comprar no Amazon. O que mais? Vou mostrar outra coisa. Esse aqui eu acho que dá mais medo pra gente, que é o cabo que chama OMG. Que aqui você pode ver, parece quase igualmente, exatamente com o cabo normal de iPhone, mas não é. Mas bem, é o cabo OMG, você pode programar, você conecta o celular aqui, você pode medir o celular. E tem diferentes formas de fazer isso, mas isso aqui é uma das coisas que eu gosto de mostrar mais, porque tem gente que, não, vou carregar meu celular. Você conecta o celular em qualquer lugar. Inclusive Talvez em não. espaços públicos que tem esses plugs, né? Sim, tem. Mas bem, eu vou mostrar uma coisa. Eu faço as leituras para diplomáticos aqui na Holanda, diplomáticos da América Latina. Eu gosto de mostrar isso aqui. Isso aqui é uma coisa para prevenir. Eu espero que algum dia a gente que trabalha, se você vai ter parte da sua companhia para outro país ou uma coisa assim, usar isso aqui. Chama Data Blocker, bloqueador de data. Então você conecta isso aqui. Então já só por aqui só sai eletricidade, não torna mais os dados. Então, isso aqui, normalmente se você vai a uma conferência de segurança cibernética, dão grátis. Se você quer comprar, vale como 2, 5 euros, mas vale a pena se você vai em certos países que têm riscos mais altos de conectar. Se você vai a um posto ao ar público para conectar seu telefone, utilize uma coisa assim. Então, se você sabe que solamente eletricidade vai por aí, vai carregar seu celular, não vai ter os dados que vai voltar. Mas então, esse é o cabo OMG. Depois tem coisas mais, eu acho que mais, não segurança cibernética, mas quase isso aqui é um duplicador de crachá. Simplesmente você agarra o crachá, você aperta aqui, tem uma luzinha, e dentro de 1 minuto, 2, você logra duplicar o crachá de uma pessoa, você ganha um desses aqui que não tem nada, duplica e você já tem acesso à oficina. Essa parte de uma operação de um hacker. O hacker é o que eu quero localizar a pessoa tal, trabalhando na oficina. Então, eu primeiro vou tentar pegar um crachá, duplicar, entrar, e depois eu entro no networking. E depois tem isso aqui, que chama Sharkjack, que é isso aqui mesmo, que eu acho que é das coisas mais
Isso não é brinquedo, não, it's not a toy, não é brinquedo, it's pretty serious. Você conecta isso aqui no modem, e depois aqui você pode, isso é filtração de dados. Também tem isso aqui, que parece USB, mas não é. É computadora de Linux, e tem dois modos de ataque que você pode configurar. Você coloca no computador, primeiro ataque é USB, você está carregando algum documento, depois você pode colocar ataque 1 e ataque 2. Esse é um pouquinho mais sofisticado, mas tem o original, que chama Rubber Duck, que é o mais fácil. Simplesmente você escreve algum tipo de comando, conecta no seu computador, e o computador detecta ele como se fosse teclado. Então você já está escrevendo diretamente no command line do seu computador. Você pode injetar coisas. Você pode ter um comando de pesquisa o computador por todos os documentos chamado passwords e manda e-mail, blá blá. E faz tudo isso em menos de 2 minutos. Se você perceber. E tem muitas coisas assim. Tem muitas coisas assim. O toolkit não vai acabar nunca, né? Não. Tem muitas coisas que você... Sim, tem muitas coisas. E o importante é saber que... Sim, não... Porque no mundo de cybersecurity e de segurança sempre é a pergunta, mas eu não tenho nada que perder. Sempre é coisa, mas por que eu? Eu não tenho E a nada, eu não mesma sou... discussão com privacidade, né? O próprio Edward Snowden já falou essa frase muitas vezes para criticar. Yeah. Então, sim, por quê? Eu não tenho nada que perder, não, tanto faz. Não, é que pode ser que você seja um instrumento para um objetivo mais grande. Pode ser que você não tem problema com você, mas você não sabe que você pode, ou talvez pode afetar alguma pessoa na sua família, normalmente a gente mais velhas, não sabem, apertam alguma coisa e diz, somos o banco, por favor, confirma seu cartão de crédito. Então você não sabe. Você não sabe utilizar o computador bem. Tá. Qual é meu... tá. Vou colocar meu contrassenha, meu username, send. Então já tem seu dinheiro, pode esvaziar sua conta bancária. Da tua da sua família. Exato. Ou se você trabalha na companhia e a companhia tem algum produto, então o roubo de intellectual property, propriedade intelectual, eu acho que é a razão mais grande para companhias tem que se proteger. Mas então você acha, não, por que não? Mas sempre tem alguma razão, se não é por seu próprio bem, sua própria finança, para seus próprios dados, ou se não, para a sua companhia, ou se não, se você é diplomático, está trabalhando em uma delegação para informação do país. Excelente, acho que é uma boa conclusão. E assim, uma vulnerabilidade não só para instituições, né, no lado mais comercial, você citou até roubo de IPI, etc., mas até no nível micro, individual, né, com ataques de ransomware, quando você tem os dados bloqueados e pedem o rescue dos dados em bitcoins, né, cada vez mais esse ataque fica comum também. Ô, Nicolas, eu vou então, feita essa aparição aí do seu toolkit, mostrando assim, de uma maneira mais fácil para todo mundo como a gente está vulnerável totalmente a esse cenário, até porque estou certo que a maioria não conhecia essas ferramentas, a gente muitas vezes não sabe como é que funciona, então acho bem legal tornar isso visível. Mas eu vou chamar a Luiz Rurel aqui, então, para complementar isso, trazendo um pouco mais desse contexto brasileiro. A gente trouxe o Nicolas falando mais do contexto internacional, europeu. Agora eu vou puxar a Luiz para falar um pouco do Brasil, como o Brasil vem olhando o tema da cibersegurança também. Tá bom? Obrigado. Até já. Tchau. E não tem nada disso em casa, por favor. Por isso que é sempre bom ter uma pessoa dessa dentro dos institutos. Deixa eu puxar aqui. E aí, Luiz? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E aí, esse toolkit você tem em casa também, né, Luiz? Então, eu guardo ele numa caixinha muito específica. Enquanto o Nicolas Para estava tentar falando... não usar todo dia, né? Para tentar não usar todo dia, assim, porque é algo que você vai usar todos os seus dias. Não, brincadeiras à parte, enquanto o Nicolas estava falando, eu estava lembrando de uma vez em que eu estava num workshop enfim,
de segurança cibernética, né? Enfim, de pen testing e tudo mais. E a gente estava montando um honeypot, né? Que é basicamente um atrativo no ambiente digital para a pessoa ir clicar ou, enfim, todos os ataques que estão acontecendo passarem por aquele pote, né? E aí eu lembro quando eu fiz o meu primeiro ataque, eu fiquei, nossa, é só isso. Então, eu acho que humanizar o processo e humanizar o que a insegurança e a segurança significa no ambiente digital é muito importante, né? E isso, obviamente, passa pela educação, né? Isso aí, criar esse awareness, né? Uhum, com certeza. E eu queria muito, assim, trazer esse debate para o Brasil, né? Para como a gente está vendo, e trazer alguns dados sobre o Brasil e também pensar aí algumas dimensões do que significa a gente pensar a segurança cibernética no Brasil. Porque eu acho que, da mesma forma que é importante humanizar, é muito importante a gente entender segurança sempre como algo muito contextual, né? De um panorama de ameaças muito específico, de um panorama de arcabouços legais muito específicos, né? Então, eu queria falar sobre, enfim, o que significa segurança cibernética em termos sociais, em termos de risco, em termos de institucionais e em termos do que a gente pode pensar para o futuro, né, do país. E só para começar, para dar um panorama, né, em termos mais de risco, o Brasil atualmente tem mais de 75% da sua população aproximadamente conectada à internet, né? E desses 75%, né, se você considerar o quão o brasileiro é conectado também a plataformas de redes sociais, 99 milhões dos brasileiros estão ligados no WhatsApp e 77 milhões estão ligados no Instagram. Então, Heavy isso é users. só para dar assim, uma escala, o que eu acho que é super positivo, sabe? Assim, por um lado, tem uma capacidade incrível de inovação no campo, utilizando tecnologia como um propulsor para isso, mas, por outro lado, também a parte da educação e da conscientização, né, o awareness, tem que vir junto. E quando se trata de riscos, né, no Brasil agora o principal desafio, a ameaça cibernética para o país, de acordo com o CERT-BR, que é o Centro de Resposta a Incidentes Nacional. Para quem não sabe, o Centro de Resposta a Incidentes é um ponto focal dentro do país. Existe também centros de resposta a incidentes em determinados setores, em determinadas empresas, mas esses centros de resposta a incidentes são muito importantes porque eles recebem notificações de vulnerabilidades e eles, tendo essa rede global e nacional, eles podem circular informação e responder a tempo a esses incidentes cibernéticos. Então, parênteses à parte, eles também elaboram estatísticas. E as estatísticas do CERT-BR dizem que, enfim, o nosso principal desafio, o segundo maior incidente no Brasil são os ataques de negação de serviço, né? E no Brasil, a gente também tem, enfim, o Brasil é o segundo maior país enfim, que sofre ransomware attacks. E também muito de fraude bancária, né? Então, isso tudo para meio que mostrar, porque eu acho que antes, nesse processo de contextualização, a gente precisa entender qual é a escala da coisa. Então, duas coisas que o Nicolas estava falando antes, que eu acho que são aqueles mottos, né? Aquelas frases que a gente tem que manter na cabeça. Um é que a segurança, enfim, dizem que o elo mais fraco da segurança é o ser humano, né? De fato, por um lado, sim, né? Porque quando a gente eu vi até um comentário aí que o general Heleno, o que acontece quando o general Heleno coloca, enfim, os seus dados pessoais na rede? Enfim, isso é uma questão de conscientização, né? Então, assim, quando o Gabinete de Segurança Institucional, quando a cabeça do Gabinete de Segurança Institucional faz isso, isso passa uma mensagem sobre o nosso preparo, né? Claro que isso não pode ser uma generalização de forma alguma, mas eu acho que é importante a gente ter essa noção. E a segunda mensagem que eu acho que é importante, que a gente também não falou, mas está meio que implícita na conversa até agora, é justamente de que não existe segurança perfeita, né? Eu acho que sempre que a pessoa que trabalha com segurança cibernética começa a olhar todas essas coisas, ver quão barato é o toolkit, ver como é fácil você, assim, fazer um payload, você fica assim, tranquilo. Você tem tempo para dedicar, como o Nicolas falou, para poder explorar vulnerabilidades, né? Mas eu acho que, por um outro lado, a gente tem que pensar qual é o tipo de segurança que a gente quer.
enquanto país, enquanto empresa, enquanto organização, independentemente do nosso setor, porque a gente precisa fazer um threat modeling, né? Qual é o ator de ameaça que eu estou querendo me defender contra, né? Então, se eu estou querendo me defender, se eu sou um ativista, se eu sou um jornalista investigativo e quero me defender de determinados países, eu não vou usar determinados tipos de plataformas. Se eu quero me defender contra empresas, eu não vou usar um serviço de cloud de uma determinada empresa. Então, eu acho que a gente tem que também colocar o panorama dentro desse aspecto. Não existe uma segurança perfeita, mas existe uma segurança que é bem planejada. Então, isso vai para... E mesmo vale para proteção de dados também, né? Às vezes o full compliance é uma meta quase inatingível. Você vai se cercar de uma boa governança, de boas práticas. A gente falou aqui, inclusive, da figura do CISO, do DPO, para sempre buscar aquele norte. Sim. Mas estar 100% é sempre muito difícil com relação à segurança da informação e até um full compliance em termos de proteção de dados, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que aí já passando, enfim, para outra dimensão, a gente já falou sobre o risco, já falou sobre o social, agora falando um pouquinho sobre o institucional, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem como é o panorama institucional em termos de segurança cibernética no Brasil. E para ser bem sincera, assim, por mais que às vezes a gente pense, não, o Brasil está muito atrás do que outros países, nem é tão assim, porque desde 2000 o Brasil tem inserido nas suas políticas, white papers nacionais, desde, enfim, de ministérios até, enfim, o Gabinete de Segurança Institucional, tem inserido o tema da segurança da informação aí. E eu acho que a gente precisa entender esse passado, sabe? E o passado do Brasil é o seguinte, só para dar quick lesson, poucos minutos, né? 101. Eu acho que o que é importante ressaltar é que existem dois atores muito importantes dentro desse panorama, né, de consolidação do que a segurança cibernética significa no Brasil. O primeiro deles é o GSI, e mais especificamente o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do GSI. Então, enfim, algo muito específico, eles são os encarregados em elaborar normas, boas práticas e coordenação entre setores na área de segurança da informação, e as Forças Armadas, né, que são uma outra peça desse quebra-cabeça que acaba entrando com muita força, principalmente na parte ofensiva e de pensar o nacional. Mas claro que segurança cibernética depende de um conjunto de esforços coordenados, né? E durante durante o período de mega-eventos, né, mais especificamente, de 2010, digamos, desde do Pan-Americanos, dos Jogos Pan-Americanos até a Copa e as Olimpíadas, o que a gente teve foi um investimento pesadíssimo, principalmente nesses dois atores que eu falei, para poder aumentar, enfim, a nossa preparedness, a nossa resiliência. Claro que as nossas infraestruturas críticas, enfim, ainda estão muito expostas, tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que, enfim, nesses últimos anos, muito dinheiro foi investido no setor público para avançar nisso e para criar um vocabulário, porque o Brasil, quando eu falo, essa visão estratégica, ele coloca a segurança cibernética dentro de segurança da informação, o que é algo que outros países não necessariamente fazem, sabe? E isso é importante colocar, porque segurança da informação dentro da visão do Brasil é a garantia da confidencialidade, integridade e availability da informação. E a segurança cibernética é um ponto dentro disso, né? Outros países colocam a segurança cibernética como uma coisa só. E eles têm diferentes instituições que trabalham especificamente com isso. Mas no nosso caso, a gente tem o DSI, que é meio que se coloca como ponto focal. E por que eu estou falando tanto do DSI e do Exército, principalmente, né, das Forças Armadas? Porque eles têm tentado desenvolver não só normas, mas esforços de coordenação entre diferentes setores. O GSI, mais especificamente, passou em 2018, no final de 2018, logo antes do Temer sair, a Política Nacional de Segurança da Informação,
que foi, muito interessantemente, poucos meses depois, se eu não me engano agora, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados tem uma parte específica sobre segurança e sigilo dos dados, né? Que são justamente boas práticas. Agora que a gente teve o delay efetivamente da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente tem é, enfim, infelizmente, aí também postergando as provisões que a gente teria em termos de segurança da informação, mas junto com isso a gente também tem outras coisas, como eu falei, a nossa política nacional de segurança da informação, que prevê o estabelecimento de estratégias nacionais para diferentes módulos. E a gente acabou de passar, literalmente agora em fevereiro, a nossa primeira estratégia nacional de segurança cibernética. E isso é muito bom, porque apesar de ser, enfim, uma visão estratégica, muito macro, muito abrangente ainda, ela estabelece um horizonte para a gente trabalhar entre setores na consolidação de um approach nosso. Ou seja, aquilo que eu falei, a gente tem que pensar em threat modeling a nível nacional, isso também se aplica e a estratégia é muito importante para isso, sabe? Mas não quer dizer que então é só o DSI, é só o DSIC, ou é só o GSI, ou é só as Forças Armadas que trabalham nisso? Obviamente que não. Né? Então, um dos grandes exemplos é o setor financeiro, o setor bancário brasileiro, que é muito na vanguarda desde sempre, não só em termos de digitalização de serviços, mas também em termos de protocolos de segurança. O Banco Central passou, acho que foi em 2018 agora, se eu não me engano, acho que foi em 2018 que o Bacen passou uma resolução que estabelece um padrão mínimo de práticas, boas práticas de segurança pelo setor bancário. Então, isso é muito interessante porque você está fazendo um level playing field. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar, pensar estrategicamente, não só em como coordenar esforços, mas como criar essa linguagem que perpassa os setores. Porque e aí, se eu puder só pegar esse gancho da linguagem que você falou, para quem está chegando agora, Luiz, se você puder explicar um pouquinho essas nomenclaturas, né? A gente falou aqui de cibersegurança, de segurança da informação, a gente está falando agora de estratégias nacionais, então explica um pouquinho a sua visão também sobre essas expressões, principalmente para quem não é da área, né? Claro, não, com certeza. E eu acho que, assim, a confusão é real e ela é prática. Ela é prática. Assim, é muito fácil a gente usar de forma intercambiável, interchangeably, esses termos, porque, de fato, assim, às vezes eles se confundem na prática e é normal. Mas, de acordo com o que eu estava falando, o que eu posso falar agora, só para tentar esclarecer, é que, a nível nacional, a nossa definição de segurança da informação é de garantir a confidencialidade, integridade e availability dos dados, né? E das informações. Agora, quando se trata de segurança cibernética, já se trata, como é que eu posso dizer, do ambiente digital, do ambiente online, do ambiente de redes, porque a segurança da informação, ela não necessariamente ela é só online, ela é offline e online, né? Então, a segurança cibernética se trata das infraestruturas críticas, das redes que ligam essas infraestruturas críticas, ou seja, setores críticos para o país, digamos, eletricidade, água. Então, pensa, todos os grandes reguladores, todas as agências, elas são setores de infraestruturas críticas, né? E a gente tem que garantir a integridade desses sistemas. É o que o Nicolas estava falando de tecnologias operacionais, né? De você pensar um ambiente em grande escala e a proteção desse ambiente. Então, isso é uma outra coisa. E tem, claro, a defesa cibernética, que trata da segurança e defesa nacional, ou seja, ações, como é que eu posso dizer? Ações ofensivas, que é o linguajar, né? Ou seja, ataques, e você poder defender a sua nação através de capacidades ofensivas e defensivas, né? Então, isso é uma coisa. E, claro, a gente tem um ator muito fundamental, que é a Polícia Federal e todo o sistema, enfim, de combate a crimes cibernéticos, que já é uma outra MPF camada. Também, né? Isso, que já é uma outra camada dentro desse panorama, que é a governança da segurança cibernética no Brasil,
né? E o crime cibernético e os cibercrimes também já é outra coisa que tem o seu arcabouço legal também muito específico. Você tem mais rigor, você tem a lei Carolina Dickmann, você tem, enfim, diversos mecanismos que tipificam e tentam tornar mais palpável esse tipo de linguajar. E isso ainda não é necessariamente o caso em escala regulatória, é o caso da segurança cibernética. Mas a gente tem agora, com a estratégia de segurança cibernética que eu falei, que passou agora em fevereiro, eu acho que valeria a pena comentar aí pelo menos 3 pontos dela, né? O primeiro é que ela prevê o desenvolvimento de uma lei de segurança cibernética, tá? E agora, o que vai estar nessa lei a gente não sabe, ainda não tem indicações, mas quem vai estar à frente da elaboração é o Gabinete de Segurança Institucional. E eu acho que vale a pena a gente pensar muito assim, tá? Como é que a gente vê a segurança cibernética? E principalmente agora, num contexto de pandemia, num contexto no qual remoção de conteúdo do Twitter, dos tweets do presidente, num contexto de instabilidade, de crise política, de crise econômica, de fake news, de desinformação da CPMI, de fake news, todo esse ecossistema caótico, né, de interesses e de preocupações com segurança que nem sempre necessariamente são relativos à elaboração de um marco legal voltado para a segurança cibernética, porque apesar da gente não saber o conteúdo dessa lei, né, eu acho que a gente precisa muito pensar enquanto especialistas, tanto na área de proteção de dados, privacidade, segurança, a gente precisa conversar e a gente precisa pensar sobre aquilo que se enquadra ou não dentro do que a gente imagina a segurança cibernética. E eu acho que esse é um momento muito importante nacionalmente, né, que a gente está tendo essa oportunidade de ver esse desenvolvimento que, como eu falei, tivemos um período de crescimento operacional e de boas práticas a nível operacional, que foram os jogos e os mega eventos, mas a gente precisa ter uma conversa mais séria, sentar assim, todo mundo junto. E aí, gente, o que a gente pensa que vai ser essa lei? E o que a gente pensa que tem que ser o nosso approach para isso, né? E eu acho que existe aí essas incertezas sobre o que é vulnerabilidade nesse contexto. Será que desinformação é categorizado como um problema de segurança? Se sim, qual dimensão se trata de um problema de segurança? Se a gente vai olhar isso aí uma coisa mais técnica, que tem, se você pensa em cenário de, enfim, information operations, existe uma clara delimitação disso, mas quando se trata, enfim, de moderação de conteúdo, de retirada de conteúdo, quando se trata de, enfim, diversos desafios para a liberdade de expressão, eu acho que a gente entra num terreno muito arenoso, sabe? Que precisa ser bem definido e que eu acho que no momento em que a gente está agora, a gente precisa ter muito cuidado com esse debate. E só para fazer um contraponto com o Nicolas, que ele estava falando, eu vi falando Nico, não sei por que é Nicolas. A gente já trabalhou com o Nico. Mas o Nicolas falou, a gente pensa, né? Os ataques estão crescendo com o contexto do Covid. Por um lado, sim, eles estão crescendo, os scams, os phishing attacks, mais do que nunca, né? Porque é um momento oportuno, plataformas que estão crescendo, de videoconferência estão crescendo, também estão sendo mais targeted, como o Zoom, que a gente também está vendo, apesar de existe um contraponto aí, não sei se dá tempo para a gente falar, mas eu acho que, por outro lado, não necessariamente a gente está mais exposto a ataques. Eu acho que é uma narrativa que a gente precisa olhar com calma, a gente precisa assess ela com cuidado, porque a gente tomar como dado que só porque a gente está num contexto de excepcionalidade, a gente está submetido a mais ataques, eu não sei. Talvez sim o threat landscape esteja mudando, né? Ou seja, mais phishing attacks. E a gente não está tendo tanto, sei lá, não sei, DDoS, que não faz sentido, mas enfim, é isso que me veio à mente agora. Mas não se trata necessariamente disso. No contexto de Covid, eu estava até conversando com os especialistas mais técnicos de segurança cibernética e eu fiz essa pergunta, bem, então, tá aumentando o número de ataques? A nível nacional, no Brasil,
O nosso maior tipo de ataque, de acordo com o CETIR-Gov, que é o Centro de Resposta de Tratamento de Incidentes da Administração Pública Federal, o principal desafio cibernético, vulnerabilidade e incidentes são relacionados ao web defacement, ou seja, a desconfiguração da página, da tela principal de um determinado site, o que é muito um tipo de mensagem de honra, sabe? Eu, como hacker, vou e invado um determinado, sei lá, página do governo e coloco lá, vocês foram hackeados. Isso aí é uma mensagem, vamos lá, academic case, um capital simbólico que você mobiliza nesse momento enquanto uma pessoa que está invadindo. E eu acho que essas configurações de o que é vulnerabilidade, o que é ataque no contexto do Brasil, passa muito por isso também, por esses grupos nacionais que se mobilizam. Por exemplo, uma narrativa que a gente tem que pensar muito também a respeito de ataques e desinformação. No contexto dos Estados Unidos, você vê muito um debate sobre são países externos, são atores externos que estão invadindo e atacando e disseminando informação maliciosa. Tem questões culturais, né? Questões culturais. E no Brasil, enfim, apesar de ser muito difícil a gente fazer qualquer relação de causalidade aí de quem faz o que quando se trata de desinformação, eu acho que sim, a gente tem que pensar que a movimentação, às vezes, é muito mais nacional e orgânica, e os atores são muito diferentes, o que traz novas configurações para o panorama de ameaças, né? Perfeito. E ao mesmo tempo conceitual, estratégico, você falou da importância da linguagem aqui também. Importante dizer que essa iniciativa brasileira vem na esteira de outras propostas governamentais também. A gente teve o plano de internet das coisas, tem o Brasil Digital e outras também nessa esteira, né? Então, eu acho que nessa live de hoje fica muito clara esse acoplamento que a gente tem com o tema da segurança da informação, o tema de proteção de dados, a visão estratégica que cada país tem que ter em cima disso, né? Sim. E o Nicolas trouxe esse lado mais internacional e você complementou muito bem com o cenário brasileiro. Agora o Instagram vai cortar a nossa live, então, infelizmente é muito pano para manga. É isso aí. Luiz, queria te agradecer mais uma vez, agradecer o Nicolas também, inclusive para dar mais concretude, né, para esse tema da segurança, que muita gente aqui não conhece a fundo, então acho que foi uma boa conversa, eu acho que foi um complemento muito bom ter as duas visões aqui nessa live. Agradeço mais uma vez a todo mundo que participou aqui, fez os comentários, e a gente se vê na próxima live, então, do INPD. Obrigadíssimo, Luiz. Obrigada, até a próxima, tchau. pessoal. Tchau, tchau.